todas! Antes de mais, espero que este vídeo vos encontre muito bem e cheios de energia. Bem, no vídeo de hoje vou dar sequência a alguns conceitos de direito administrativo. No vídeo de hoje vou falar então dos sistemas administrativos. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro e único ponto deste vídeo, que são então os sistemas administrativos, temos que ter presente em primeira linha que, por sistema administrativo, entende-se um modo jurídico típico de organização, funcionamento e controle da administração pública. Contudo, existem três tipos de sistemas administrativos: o sistema tradicional, o sistema tipo britânico ou de administração judiciária e, por fim, o sistema tipo francês ou então de administração executiva. Bem, começando pelo primeiro sistema, que é o sistema administrativo tradicional, importa referir que este sistema assentava nas seguintes características. Primeiro, na indiferenciação das funções administrativas e jurisdicional e, consequentemente, inexistência de uma separação rigorosa entre os órgãos do Poder Executivo e do Poder Judicial, e ainda na não subordinação da administração pública ao princípio da legalidade e, consequentemente, insuficiência do sistema de garantias jurídicas dos particulares face à administração. Dito isto, o advento do Estado de Direito com a Revolução Francesa modificou significativamente esta situação, ou seja, a administração pública passou a estar vinculada a normas obrigatórias subordinadas ao direito, e isto foi uma consequência simultânea do princípio da separação de poderes e da concepção da lei geral, abstrata e de origem parlamentar, como reflexo da vontade geral. Em resultado desta modificação, a atividade administrativa pública passou então a revestir um caráter jurídico, estando submetida a controlo judicial e assumindo os particulares a posição de cidadãos titulares de direitos em face dela. Agora, passamos para o segundo tipo de sistema, que é o sistema administrativo de tipo britânico ou de administração judiciária. E aqui as características do sistema administrativo britânico são as seguintes. Por um lado, a separação dos poderes, em que o rei fica impedido de resolver por si ou por conselhos formados por funcionários da sua confiança questões de natureza contenciosa por força da lei Star-Chamber, e foi proibido de dar ordens aos juízes, transferi-los ou demiti-los mediante o Act of Settlement. Por outro lado, temos o Estado de Direito, que é culminando uma longa tradição iniciada na Magna Carta. Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos britânicos foram consagrados no Bill of Rights. O rei ficou desde então claramente subordinado ao direito, em especial ao direito consuetudinário, resultante dos costumes sancionados pelos tribunais Common Law. E por outro lado, temos a descentralização, que em Inglaterra cedo se praticou a distinção entre uma administração central e uma administração local, mas as autarquias locais gozavam tradicionalmente de uma ampla autonomia face a uma intervenção central mais diminuta. Por outro lado, ainda temos a sujeição da administração aos tribunais comuns, em que a administração pública estava submetida ao controle jurisdicional dos tribunais comuns. Temos ainda, por outro lado, a sujeição da administração ao direito comum. Aqui, no fundo, em consequência do Rule of Law, tanto o rei como os seus conselhos e funcionários se regem significativamente pelo mesmo direito que os cidadãos comuns, anónimos, por assim dizer. Por outro lado, ainda temos a execução judicial das decisões administrativas, em que todas as regras e princípios anteriores decorrem como consequência que no sistema administrativo de tipo britânico, a administração pública não pode executar e tomar decisões por autoridade própria. Por fim, temos as garantias jurídicas dos administrados, em que os particulares dispõem de um sistema de garantias contra as ilegalidades e abusos da administração pública. Agora, relativamente ao último sistema, que é o sistema administrativo de tipo francês ou de administração executiva, as suas características assentam essencialmente em separação de poderes, isto é, com a Revolução Francesa foi proclamado expressamente logo em 1789 o princípio da separação dos poderes
em que todos os seus corolários materiais e orgânicos foram bem assentes. Aqui, portanto, a administração ficou separada da justiça. Por outro lado, o Estado de Direito. Aqui, na sequência das ideias de Locke e de Montesquieu, não se estabeleceu apenas a separação dos poderes, mas enunciaram-se solenemente os direitos subjetivos públicos invocáveis pelo indivíduo contra o Estado. Por outro lado, temos a característica da centralização, o que significa que, com a Revolução Francesa, houve uma nova classe social e uma nova elite que chegou ao poder. Por outro lado, ainda temos a característica da sujeição da administração aos tribunais administrativos, que surgiu assim, que permitiu assim o surgimento de uma interpretação peculiar do princípio dos poderes completamente diferente daquela que prevalecia em Inglaterra, se o poder executivo não podia esmiuçar-se nos assuntos da competência dos tribunais e o poder judicial também não poderia interferir, no fundo, no funcionamento da administração pública. Por outro lado, ainda temos a subordinação da administração ao direito administrativo. Aqui, a força, a eficácia e a capacidade de intervenção da administração pública que se pretendia obter, fazendo desta uma espécie de exército civil com espírito de disciplina militar, que implicava dizer que os órgãos e agentes administrativos não estavam na mesma posição que os particulares. Porquê? Porque exerciam funções de interesse público e de utilidade geral e deviam, por isso, dispor quer de poderes de autoridade, quer que lhes permitiam, portanto, impor as suas decisões aos particulares, quer de privilégios ou imunidades pessoais que os colocavam ao abrigo de perseguições ou más vontades dos interesses feridos. Agora, há também uma outra característica muito assente neste tipo de sistema, que é o privilégio da execução prévia, que significa que o direito administrativo confere à administração pública um conjunto de poderes exorbitantes sobre os cidadãos, por comparação com os poderes ditos normais reconhecidos pelo direito civil aos particulares nas suas relações entre si. Entre esses poderes exorbitantes, entre aspas, por assim dizer, sem dúvida que o mais importante é no sistema francês o de privilégio de execução prévia, que permite então à administração executar as suas decisões por autoridade própria. Por fim, temos as garantias jurídicas dos administrados, que aqui também no sistema administrativo francês assenta no Estado de Direito, oferece aos particulares um conjunto de garantias jurídicas contra os abusos e ilegalidades da administração pública. Mas essas garantias não são efetivadas através dos tribunais comuns. Ao fim e ao cabo, estas características originárias do sistema administrativo do tipo francês, também chamado de sistema de administração executiva, dada a autonomia aí reconhecida ao poder executivo relativamente aos tribunais. Este sistema, em suma, nasceu em França e vigora hoje em quase todos os países continentais da Europa Ocidental e em muitos dos novos Estados que acederam à independência no século XX, depois de terem sido colónias desses mesmos países europeus. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram, subscrevam agora o canal, ativem o sininho também, de forma a estarem por dentro da vasta área que é o mundo jurídico e não se esqueçam de comentar, deixarem as vossas sugestões. Espero que este vídeo vos faça sentido e tirem muito proveito. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!